E aí, rapaziada, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui do nosso curso. E na aula de hoje a gente vai aprender alguns fundamentos do Bitcoin, alguns pontos que você precisa saber para você ingressar nesse mundo do Bitcoin. A gente vai se aprofundar um pouco mais em alguns conceitos que a gente viu na aula passada, como por exemplo as carteiras de Bitcoin, que é o nosso primeiro tópico dessa aula aqui. Primeiramente, o básico. O Bitcoin é armazenado em carteiras digitais que funcionam como uma espécie de bolsa para suas moedas. Elas são vitais para gerenciar, armazenar e usar seus Bitcoins. Então, nós temos aqui as carteiras de Bitcoin. Elas não são o Bitcoin em si, mas elas são as carteiras onde você vai guardar os seus Bitcoins, onde você vai guardar as suas criptomoedas. Elas são chamadas de carteiras Bitcoin porque elas funcionam realmente como uma carteira física, como a gente está vendo aqui, ó. Uma carteira física você guarda os seus dólares, seus reais, a moeda que você quiser. Já com as carteiras Bitcoin você só consegue guardar Bitcoins. Algumas carteiras suportam inúmeras outras criptomoedas, que já existem outras criptomoedas além do Bitcoin. Mas é uma carteira que não existe fisicamente, ela é 100% digital. Já que o Bitcoin também é 100% digital, a carteira também 100% digital. Tipos de carteiras. Existem diversos tipos de carteiras de Bitcoin, mas podemos dividi-las em três categorias principais, que são as carteiras de hardware, que são dispositivos físicos projetados para armazenar Bitcoins offline. São altamente seguras, pois estão isoladas da internet. A gente tem aqui alguns exemplos, que é a Ledger e a Trezor. Aqui, nessa imagem aqui, a gente tem essa carteira de hardware, que é a Ledger, que é uma carteira de hardware, ou seja, ela é um dispositivo físico. Lembrando, a carteira de hardware é um dispositivo físico que, no caso aqui da Ledger, parece muito com um pendrive. Se você dá uma olhada aqui, ele parece muito com um pendrive, mas ele é quase do tamanho mesmo de um pendrive, mas você quer conectar ele à internet, você conecta, transfere ou recebe ali os seus Bitcoins. Geralmente tem uma chave física, um botãozinho físico ali para você apertar e autorizar a transação. Então ela é super segura porque ela fica quase que o tempo todo offline. Você só conecta ela, só deixa ela online quando você transferir ou receber os seus Bitcoins. Então, por esse motivo, ela é altamente segura. Eu tenho um pouco de preconceito com essas carteiras de hardware, porque a Ledger mesmo, ela já lançou uma atualização na qual teria como você recuperar as suas chaves. Porque essa carteira aqui, ela guarda nada mais, nada menos do que as suas chaves de acesso que você vai ter para movimentar os seus Bitcoins, as suas seeds. Ela não guarda o Bitcoin em si. Se outra pessoa tiver acesso às suas seeds, ela não precisa necessariamente ter acesso à sua carteira. Ela consegue movimentar o Bitcoin através das suas seeds. Por que eu tenho um pouco de preconceito com essas carteiras de hardware? Porque a Ledger, ela já lançou uma atualização que você poderia recuperar as suas seeds, que seria a Ledger Recovery. Só que, a partir do momento que quando você perde a sua carteira de hardware, vamos supor que você perdeu a sua Ledger, se tem a possibilidade de você recuperar as suas seeds, quer dizer que as suas seeds está em backup em um servidor central e isso já tira a proteção que deveria ser, que seria somente você tendo acesso às suas seeds. No caso, a Ledger, como uma empresa, vai ter acesso às suas seeds também, porque se você perder, tem como você recuperar. Por esse motivo, eu tenho um grande preconceito com essas carteiras de hardware. Carteiras de software, que são programas ou aplicativos para computadores e dispositivos móveis. Podem ser divididas em carteiras quentes, que são as carteiras online, e carteiras frias, que são as offline. E aqui a gente tem vários exemplos, a Electrum, Exodus e MyEtherWallet. Essa Electrum aqui e essa Exodus são carteiras frias, carteiras offline. E essa MyEtherWallet é uma carteira quente, que é uma carteira online.
você precisa estar online para você fazer qualquer modificação ali na sua carteira. Já essas carteiras aqui, você consegue manter elas offline no seu dispositivo. Você pode comprar um dispositivo somente para isso, um computador ou um notebook, né? E você consegue aí fazer suas transferências por esse dispositivo, sem necessariamente precisar de um dispositivo físico somente para isso. No caso da Ledger aqui, eu acho que você escolher um desses programas aqui e manter o seu dispositivo offline, escolher um dispositivo para ficar offline o tempo todo, para você garantir a sua segurança, é mais seguro do que você investir numa carteira de hardware aqui na Ledger. E por último, nós temos aqui as carteiras de papel, que são cópias físicas ou anotações das chaves privadas de sua carteira e são extremamente seguras contra hackers, pois não estão online. Exigem cuidado físico para não serem perdidas ou danificadas. Então, as carteiras de papel são cópias ou anotações das chaves privadas da sua carteira, ou seja, todas as suas seeds, todas as suas chaves que você precisa para ter acesso, você pega e escreve no papel. Elas são extremamente seguras contra hackers. Não tem como um hacker hackear um pedaço de papel, né? Elas não estão online, elas estão totalmente 100% offline, esse tipo de carteira. Mas isso aqui, ó, elas exigem cuidado físico para não serem perdidas ou danificadas. Então você vai precisar de um cuidado a mais. Você vai precisar de um cofre para você guardar essas criptomoedas de uma forma bem guardada. Não vai colocar na sua carteira normal, porque você pode perder a sua carteira e aí você vai perder todos os seus fundos que você tem em Bitcoin. Como carteira segura? Segurança em primeiro lugar. Priorize a segurança. Se possível, opte por carteiras de hardware para armazenar grandes quantidades de Bitcoin. Como eu disse, a carteira de hardware ela é considerada a mais segura do mercado, porque você basicamente vai manter o seu dispositivo 100% offline. Eu já falei que eu tenho um preconceito contra esse tipo de carteira, já expliquei o porquê que eu tenho esse tipo de preconceito, mas querendo realmente segura. Se você comprar uma Trezor, por exemplo, que não tem essa opção de recovery de chaves, provavelmente ela é mais segura do que a Ledger. Mas claro que isso exige de você uma grande pesquisa para você saber se ela é realmente segura, se ela serve para você ou não. Facilidade de uso. Escolha uma carteira que seja fácil de usar e compatível com o seu dispositivo. Essa carteira de software aqui, que é a Electrum, é a carteira que eu geralmente uso. E ela é uma carteira de muito fácil utilização. Ela é muito fácil de você utilizar, de você criar uma carteira nela, de você acessar ela, de você aprender a transferir, mandar Bitcoin e receber Bitcoin com ela é muito fácil. Então, se você for escolher uma carteira fácil e você quiser uma carteira de software, usa a Electrum, que a Electrum é muito boa. Reputação e histórico. Pesquise a reputação da carteira e verifique se ela tem um histórico de segurança. Então, como eu falei, a Ledger ali ela não tem um histórico muito bom, né, com essa Ledger Recovery que foi lançada aí, essa atualização. Então, por esse motivo, eu não investiria em uma Ledger especificamente. Recuperação de chave. Certifique-se de que a carteira oferece uma maneira segura de recuperar suas chaves em caso de perda. Isso aqui eu já acho meio zoado, né? Você tem uma carteira que se propõe a guardar as suas chaves, porque basicamente você precisa fazer a sua própria custódia, a sua autocustódia. Mas para você fazer essa autocustódia, você precisa pegar o jeito, você precisa ter um macetezinho para você conseguir manter os seus bitcoins seguros e manter as suas chaves seguras. Então até lá eu recomendo que você use uma carteira que dê essa opção de recuperação de chave, como por exemplo a Ledger, né? Claro que não é uma coisa que você vai manter por muito tempo, é só até você aprender a guardar as suas chaves de forma segura. Agora, por mais que você saiba o que você precisa fazer, você ainda não tem as manhas de como você pode recuperar a sua carteira se você perder
uma chave, uma palavra das suas seeds e etc. Então eu recomendo você utilizar uma, pelo menos por agora, uma que oferece essa opção aqui de recuperação de chave, recuperação de seeds. O Bitcoin funciona, a gente já viu isso lá na nossa primeira aula. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que opera em uma tecnologia chamada blockchain. O blockchain, que é um livro-razão público, é imutável, que registra todas as transações de Bitcoin. Então ele é como se fosse ali o registro, o log de todas as transações de Bitcoin que estão sendo feitas ou que foram feitas lá desde a primeira transação, lá em 2008. Como as transações funcionam? Quando alguém envia Bitcoins para outra pessoa, a transação é transmitida de Bitcoin. Os mineradores de Bitcoin validam e agrupam várias transações em um bloco. Isso é feito resolvendo problemas matemáticos complexos, um processo conhecido como mineração. Então, como a gente viu lá na nossa primeira aula, os mineradores eles validam e agrupam as transações em um bloco, né? Que o nome mesmo diz blockchain. São várias informações feitas a cada bloco. A cada bloco, os mineradores recebem uma recompensa, né? Que são os bitcoins, que é dividido proporcionalmente ao poder de processamento que cada um deles entregou aí para fazer essas validações de transações. Os mineradores são recompensados com bitcoins recém-criados por cada bloco que adicionam ao blockchain. Isso a gente acabou de ver. Novos bitcoins são introduzidos no sistema. Então aqui essa é a única forma de você colocar novos bitcoins na rede, que é pela mineração. Não tem como ninguém imprimir novos bitcoins. Descentralização. A grande inovação do Bitcoin é a descentralização. O que torna o Bitcoin diferente de qualquer outra moeda e de qualquer outra criptomoeda é a total descentralização. Ele não é controlado por nenhum governo ou instituição financeira, uma comunidade global de mineradores e usuários. Então, quem mantém a rede, quem faz a manutenção, entre aspas, da rede, são mineradores, que é as pessoas que validam as transações, e os usuários, que são as pessoas que fazem as transações. Aqui a gente tem as características do Bitcoin, que a gente também já viu lá na nossa primeira aula, que são as características que fazem o Bitcoin ser uma moeda potencialmente muito valiosa, que são características como a escassez, que a gente já viu por que o Bitcoin ele é escasso, porque ele tem um limite máximo de 21 milhões de moedas que vão ser criadas. E sem contar também que mais ou menos de 4 em 4 anos acontece um evento chamado halving, que essa recompensa dos mineradores aqui, que os mineradores recebem por bloco, ela cai pela metade. Então, se os bitcoins recebiam se os mineradores recebiam 5 bitcoins por bloco, quando acontecer esse evento chamado halving, os mineradores, quer dizer, vão receber 2 bitcoins e meio por bloco. Então esse processo vai caindo pela metade, o que torna o Bitcoin ainda mais escasso. A segurança, né? Que a gente já viu por que o Bitcoin é muito seguro, porque ele é criptografado, totalmente criptografado. Ele precisa de um poder de processamento enorme para ser validado. Então você não consegue mudar ali, colocar uma informação adulterada que não seja validada ali. Temos também o pseudonimato, que as transações são registradas em endereços, não em nomes reais. Ou seja, quando você manda Bitcoin para uma pessoa ali, não aparece que Joãozinho mandou 10 Bitcoins para Maria, não. Aparece assim, esse endereço aqui, uma sequência de números e letras, mandou 10 bitcoins para esse outro endereço aqui, que também é uma sequência de números e letras, mas não tem como você descobrir quem é o dono daquela carteira ali, daquele endereço. E temos também, por último, a acessibilidade. O Bitcoin é acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet. Então, qualquer pessoa que tiver conexão à internet vai conseguir enviar e receber os seus Bitcoins. Para usar o Bitcoin, você que pode ser online, em software, em hardware ou até mesmo em papel. A gente viu ali em cima. Elas armazenam suas chaves privadas
que são necessárias para acessar seus bitcoins. As chaves privadas é o endereço que você vai ter para acessar os seus bitcoins, para enviar e até mesmo receber. Você vai receber com suas chaves privadas, você vai ter acesso ao seu endereço para você receber os seus bitcoins. Compreendendo endereços de Bitcoin. Endereços de criptomoedas. Vamos começar com os endereços. Eles são como contas bancárias na blockchain. Então, cada endereço ele vai funcionar como se fosse uma conta bancária, mas em vez de números de conta, são representados por uma longa sequência de letras e números. Esses endereços são públicos e podem ser compartilhados com outras pessoas para receber criptomoedas. Então, esses endereços que você tem na sua carteira, eles são representados por uma longa sequência de letras e números. Então, como eu falei lá, é uma sequência de vários números e várias letras. Eles são públicos, você tem o seu endereço privado, mas você também tem os seus endereços públicos que você vai usar para receber os seus bitcoins. E você pode compartilhar com quem você quiser para você estar recebendo aí os seus bitcoins. Ninguém vai saber que é você, se você não falar, só vão ver ali o seu endereço. Agora, as chaves privadas são a parte crucial. Elas são como a senha para a sua conta bancária. Cada endereço de criptomoeda tem uma chave privada correspondente que deve ser mantida em segredo absoluto. Então, no caso da sua chave privada, você não deve mandar para ninguém. O seu endereço você vai mandar para você receber os bitcoins. Já as chaves privadas é o que vai te dar acesso à sua carteira, à sua conta bancária. Você não pode mandar a sua chave privada para ninguém. Se alguém conhecer a sua chave privada, terá total acesso aos seus fundos. Então, se as chaves privadas, ao invés de mandar os seus endereços, você vai estar dando acesso de graça a essa pessoa à sua carteira. Essa pessoa então vai conseguir transferir os seus bitcoins para outra carteira ou fazer o que quiser ali com a sua carteira. Os endereços de chaves privadas são gerados através de algoritmos criptográficos complexos. Você pode criar uma carteira de criptomoedas, carteira de software ou hardware, que automaticamente gera e gerencia esses pares de endereços e chaves privadas para você. Então, a partir do momento que você cria ali um endereço, a partir do momento que você cria uma carteira, que ela te dá ali os seus endereços, etc., ela é totalmente criptografada. Então, você recebe total acesso à rede blockchain, mas a sua carteira ela é criptografada e você só vai ter acesso a ela através de sua chave privada, através das suas seeds. A segurança é a palavra-chave aqui. Nunca compartilhe sua chave privada com ninguém e mantenha em local seguro, como uma carteira de hardware. A perda da chave privada significa a perda permanente de acesso aos seus fundos. Então, você perdeu a sua chave privada, esquece os seus bitcoins que estão ali na sua carteira. Não é como no banco, que se você esquecer a senha do seu cartão, por exemplo, você pode ir lá e bloquear o seu cartão e pedir outro. Não tem como você recuperar, até porque não tem como ninguém ir lá e mudar a senha, ou então ir lá e ver a senha, a sua chave da sua carteira e passar para você ter acesso a ela. Não, ninguém tem acesso às suas chaves. Você é responsável por fazer a sua própria custódia. Para enviar criptomoedas, você precisa da chave privada para assinar digitalmente uma transação. Então, com a sua chave privada, você vai assinar digitalmente a transação que você quiser fazer e é isso que vai validar essa transação, que vai fazer essa transação ser válida e ser confirmada pelos mineradores na rede Bitcoin. A rede verifica essa assinatura para garantir que a transação seja válida. É isso que torna o Bitcoin muito seguro. Para garantir que a transação seja válida antes de ser registrada no blockchain. Então essa transação ela é validada pelos mineradores, eles verificam a assinatura que você deixou ali com a sua chave privada
e se ela for validada, ela vai ser registrada no blockchain, vai ser registrada ali na rede Bitcoin, e isso vai fazer com que essa transação seja validada e gravada para sempre ali no bloco, na blockchain, né? E é isso que vai fazer com que a transação seja imutável e eterna, como é a blockchain. Então, nessa nossa segunda aula, você teve uma introdução às carteiras, basicamente as carteiras de Bitcoin e como que você pode fazer transações, receber e enviar Bitcoins. A gente vai ver isso na prática mais para frente. A gente viu mais a parte teórica, que você precisa ter uma introdução a esses termos, a essas teorias, para você ter um entendimento maior na parte técnica e na parte prática, quando a gente chegar na parte prática. Então essa foi a nossa aula dos fundamentos do Bitcoin. Até a nossa próxima aula e valeu!